O ano é 1942. A vasta extensão do Oceano Pacífico havia se transformado em uma arena de conflito brutal, um teatro onde o poder naval e aéreo colidiam com ferocidade sem precedentes. Após o ataque a Pearl Harbor, as forças imperiais japonesas haviam avançado rapidamente por todo o Sudeste Asiático e pelo Pacífico, estabelecendo um perímetro defensivo formidável. As forças americanas, inicialmente abaladas por esses reveses, lutavam desesperadamente para conter o avanço japonês e retomar a iniciativa. A superioridade aérea era crucial nesta luta, com combates aéreos tornando-se ocorrências diárias, muitas vezes determinando o destino de ilhas, frotas e milhares de vidas. Neste turbilhão de aço, fogo e coragem humana, as exigências sobre os pilotos eram imensas. Eles enfrentavam aviadores japoneses experientes, voando aeronaves altamente manobráveis, frequentemente com treinamento e experiência de combate superiores, adquiridos em campanhas na China. A curva de aprendizado para os pilotos americanos era íngreme, e o custo da inexperiência era, com frequência, fatal. Foi em meio a esta realidade desesperadora que um evento singular se desenrolou, desafiando todas as expectativas e a sabedoria convencional sobre o combate aéreo. Em 1942, um piloto cuja ocupação pré-guerra lhe rendeu o curioso e aparentemente inofensivo apelido de fabricante de bombas d'água, emergiu para o campo de batalha. Sua entrada no conflito não foi marcada por uma longa linhagem de aviação militar ou por extensas missões de combate. Pelo contrário, seu histórico sugeria uma vida distante do mundo de alto risco dos combates aéreos. No entanto, em um único e intenso engajamento, este indivíduo, até então desconhecido, alcançou um feito que garantiria seu lugar nos anais da história da aviação militar. Em meros 15 minutos de combate, ele abateu 7 aeronaves inimigas. Esta performance extraordinária levantou imediatamente questões profundas. Como um piloto, com uma formação tão desconectada dos caminhos tradicionais da proeza militar, pôde realizar uma série tão notável de vitórias? O termo fabricante de bombas d'água evocava imagens de trabalho mecânico rotineiro, talvez até rudimentar, muito distante da precisão e da eficácia letal exigidas para dominar os céus. Era uma denominação que parecia contrastar fortemente com a imagem heróica de um as da aviação, uma figura tipicamente associada à agressão inata, a anos de treinamento especializado e a uma aptidão natural para o combate aéreo. A velocidade e a escala de sua conquista eram quase sem precedentes, especialmente para um piloto em suas missões iniciais de combate. 7 vitórias aéreas confirmadas em apenas um quarto de hora o colocavam em uma categoria rara, rivalizando com os ases mais realizados e celebrados de qualquer força aérea na história. Estes eram pilotos que frequentemente acumulavam suas pontuações ao longo de muitos meses, até anos, de operações sustentadas. Para um indivíduo alcançar uma explosão tão concentrada de sucesso, particularmente alguém cuja vida civil parecia tão alheia às demandas da guerra, não era apenas impressionante, era intrigante. Este paradoxo tornou-se o enigma central. Como um fabricante de bombas d'água, um título que evocava uma formação prática, talvez até humilde, de engenharia ou manufatura, transformou-se subitamente em um formidável instrumento de destruição nos céus caóticos do Pacífico? Que combinação única de habilidades, mentalidade ou circunstâncias lhe permitiu navegar pelas complexidades do combate aéreo com tamanha eficiência devastadora, transformando um passado aparentemente comum em um presente extraordinário? Esta não era apenas uma história de heroísmo individual,
mas uma narrativa mais profunda sobre como origens inesperadas poderiam forjar capacidades inesperadas, desafiando as noções predominantes do que constituía um piloto de combate bem-sucedido. A história deste fabricante de bombas d'água oferece um convite convincente para explorar como um caminho não convencional pode levar a conquistas inigualáveis, revelando as vantagens ocultas que uma mentalidade de engenharia pode trazer para o cockpit, especialmente quando confrontada com as brutais realidades da guerra. Sua história promete desvendar os mecanismos precisos, tanto mecânicos quanto mentais, que lhe permitiram não apenas sobreviver, mas dominar em um ambiente projetado para testar os limites da resistência humana e da habilidade técnica. O ano de 1942 marcou um período de intensa escalada no Teatro de Operações do Pacífico. Esta vasta e implacável extensão de água, pontilhada por milhares de ilhas e atóis, transformou-se no palco de um conflito de escala e ferocidade sem precedentes. Desde o ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941, as forças imperiais japonesas haviam consolidado um domínio impressionante, expandindo seu império através do Sudeste Asiático e de uma grande parte do Pacífico Ocidental e Central. A estratégia japonesa visava estabelecer um perímetro defensivo inexpugnável, protegendo seus novos territórios e os recursos vitais que haviam capturado, como petróleo e borracha. Para as forças aliadas, particularmente os Estados Unidos, o desafio era monumental. A campanha no Pacífico não era apenas uma série de batalhas isoladas, mas uma guerra de atrito e logística sobre distâncias vastíssimas que se estendiam por milhares de quilômetros. A geografia do teatro, com suas ilhas isoladas e o clima tropical, impunha condições brutais. O calor sufocante e a umidade constante eram fatores que exauriam tanto o pessoal quanto o equipamento. A manutenção de aeronaves e outros veículos era dificultada pela corrosão salina, pela falta de peças de reposição e pela escassez de hangares adequados e oficinas bem equipadas em bases recém-estabelecidas. As doenças tropicais, como a malária e a disenteria, também cobravam seu preço, diminuindo a eficácia das unidades. A logística de suprir bases avançadas e frotas em movimento através de um oceano tão vasto era uma tarefa hercúlea, exigindo uma rede complexa de navios de transporte e escoltas. A aviação, neste cenário, era mais do que um mero apoio. Era a chave para a sobrevivência e o avanço estratégico. A superioridade aérea decidia a posse de ilhas estratégicas, protegia comboios navais vitais de ataques submarinos e aéreos e permitia o sucesso de operações anfíbias cruciais que visavam retomar o território japonês passo a passo. Os combates aéreos eram uma ocorrência diária, caracterizados por uma intensidade implacável. Pilotos de ambos os lados enfrentavam não apenas o inimigo em duelos aéreos de alta velocidade, mas também as limitações de suas máquinas e as duras condições ambientais que podiam causar falhas mecânicas inesperadas. As aeronaves japonesas, como o Mitsubishi A6M0, eram temidas por sua manobrabilidade excepcional, longo alcance e armamento eficaz no início da guerra. Os pilotos japoneses, muitos deles veteranos de campanhas anteriores na China e com um treinamento rigoroso, possuíam uma experiência de combate considerável. Esta experiência lhes conferia uma vantagem inicial significativa sobre muitos de seus oponentes aliados, que frequentemente eram recém-formados. Neste contexto, a situação inicial das forças aéreas americanas era desafiadora. Após os reveses iniciais de 1941 e 1942, incluindo perdas substanciais de aeronaves e pessoal em ataques como o de Pearl Harbor e nas Filipinas, era imperativo reconstruir, reequipar e treinar rapidamente novas esquadrilhas.
Muitos dos novos pilotos americanos que chegavam ao Pacífico tinham pouca ou nenhuma experiência de combate real. Eles vinham de programas de treinamento intensivos em solo americano, mas que não podiam replicar a realidade letal e o estresse psicológico de um dogfight contra um adversário experiente e determinado. A curva de aprendizado era, portanto, extremamente íngreme e, tragicamente, frequentemente cobrava um preço alto. A inexperiência no ar resultava em perdas elevadas de aeronaves e tripulações, e cada piloto perdido representava um golpe significativo para a capacidade de combate e o moral das unidades. Havia uma necessidade premente de pilotos capazes de não apenas sobreviver aos primeiros encontros, mas de virar o jogo, alcançando a superioridade aérea. A demanda por indivíduos que pudessem dominar o combate aéreo, demonstrar liderança sob fogo e inovar taticamente era constante e urgente. Cada vitória no ar não era apenas uma estatística em um relatório. Era um sopro de esperança vital para as tropas em terra e no mar. Um impulso moral crucial para uma força que estava muitas vezes em desvantagem numérica e psicológica. E um passo tangível em direção à tão desejada superioridade aérea que era a chave para a vitória final. Esses pilotos, que conseguiam superar as adversidades e se destacar em combate, tornavam-se rapidamente símbolos de resistência e determinação, inspirando seus camaradas e contribuindo diretamente para a adaptação e evolução das táticas de combate americanas no Teatro do Pacífico. A capacidade de produzir e desenvolver esses heróis do ar era fundamental para a estratégia aliada de contenção e eventual contraofensiva contra o Império Japonês. A guerra aérea no Pacífico não era apenas uma questão de números de aeronaves ou de poder de fogo, mas também da habilidade, resiliência e capacidade de adaptação dos homens que as pilotavam sob pressão extrema. A imagem popular do aviador de combate na Segunda Guerra Mundial frequentemente evocava figuras de elite, homens com um histórico de aviação pré-guerra ou um talento inato para o voo, dotados de uma audácia e um glamour que os diferenciavam. No entanto, a realidade por trás da rápida expansão das forças aéreas americanas na década de 1940 revelava uma história diferente. Com a necessidade urgente de milhares de pilotos para combater em múltiplos teatros de guerra, o Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos e a aviação naval tiveram que recrutar em massa, buscando jovens homens de todas as esferas da vida americana. Isso significava que muitos dos que preencheram os cockpits dos caças e bombardeiros não vinham de famílias com tradição aeronáutica ou de escolas de elite, mas sim de ambientes mais humildes e práticos, das oficinas, das fábricas e das fazendas do país. Estes eram jovens que, antes da guerra, haviam passado seus dias trabalhando com as mãos. Alguns haviam crescido em fazendas, operando e mantendo maquinário agrícola, tratores, bombas d'água, colheitadeiras, que exigiam um entendimento prático de motores, sistemas hidráulicos e mecânica básica. Eles aprenderam sobre a importância da manutenção preventiva, a capacidade de diagnosticar problemas por meio de sons e vibrações, e a arte de fazer reparos improvisados com os recursos disponíveis. Outros trabalhavam em linhas de montagem de fábricas, onde a precisão, a atenção aos detalhes e a capacidade de identificar e corrigir falhas eram habilidades diárias. A rotina de montagem de componentes complexos e a necessidade de aderir a especificações rigorosas cultivavam uma mentalidade de exatidão e eficiência. Havia também os mecânicos de automóveis, os operadores de máquinas, os eletricistas e os técnicos de rádio, todos com uma profunda familiaridade com o funcionamento interno de sistemas complexos. Suas vidas
eram marcadas pela resolução de problemas práticos e pela manutenção de equipamentos, muitas vezes sob pressão de tempo ou recursos. Essa formação, aparentemente mundana e distante do heroísmo do combate aéreo, trouxe uma vantagem inesperada e crucial para o cockpit. Esses homens levavam para a guerra um raciocínio de engenheiro. Não se tratava necessariamente de uma formação acadêmica formal em engenharia, mas de uma mentalidade inata e desenvolvida pela experiência. Uma abordagem prática, analítica e sistemática para a resolução de problemas. Eles viam suas aeronaves não apenas como veículos para voar e lutar, mas como máquinas complexas, cujos sistemas podiam ser compreendidos, otimizados e, em caso de falha, diagnosticados e, se possível, reparados. Para o piloto vindo de uma fazenda, o motor do seu caça P-38, ou F-4U Corsair, era, em muitos aspectos, uma versão mais potente e sofisticada do motor do seu trator. Ele entendia a importância da lubrificação, da ignição e da entrega de combustível, e como cada componente contribuía para o desempenho geral. Para o ex-mecânico, os sistemas hidráulicos que acionavam o trem de pouso ou os flaps eram análogos aos sistemas que ele reparava diariamente em veículos terrestres, e ele podia prever falhas ou diagnosticar mau funcionamento com base em sua experiência. Esta compreensão intrínseca lhes permitia uma conexão mais profunda com suas máquinas. Eles podiam sentir o avião, percebendo pequenas alterações no desempenho do motor ou na resposta dos controles que um piloto sem essa bagagem técnica poderia ignorar, o que era vital para a sobrevivência em condições de combate. Essa mentalidade de engenheiro se manifestava de diversas maneiras no combate. Em primeiro lugar, na manutenção e no cuidado com suas aeronaves. Embora houvesse equipes de solo dedicadas, um piloto com conhecimento mecânico podia realizar verificações mais detalhadas, identificar potenciais problemas antes que se tornassem críticos e até mesmo auxiliar nas manutenções básicas em bases avançadas onde os recursos eram escassos. Em um ambiente de guerra, onde peças de reposição eram difíceis de obter e os aviões eram constantemente submetidos a estresse extremo, essa capacidade de manter a aeronave em condições operacionais era inestimável, estendendo a vida útil dos equipamentos e garantindo a prontidão para a missão. Em segundo lugar, a capacidade de diagnosticar e resolver problemas em voo. Um motor que falhava, um sistema hidráulico que vazava ou um armamento que emperrava em meio a um combate eram situações de vida ou morte. Um piloto com raciocínio de engenheiro tinha uma chance maior de entender a natureza da falha e, em alguns casos, de improvisar uma solução. Seja ajustando a mistura de combustível, reiniciando um sistema elétrico ou realizando uma manobra que compensasse uma falha mecânica, essa habilidade podia significar a diferença entre retornar à base ou ser abatido, transformando um problema crítico em um desafio superável. Em terceiro lugar, essa mentalidade influenciou diretamente a abordagem tática. Um piloto com um entendimento profundo da aerodinâmica e da mecânica de seu avião e do avião inimigo podia explorar as limitações e as vantagens de cada um. Ele sabia como empurrar sua máquina aos seus limites sem quebrá-la, como gerenciar a energia e a velocidade de forma eficiente e como otimizar o uso de seu armamento. A precisão na mira, a economia de munição e a capacidade de realizar manobras complexas eram aprimoradas por esse conhecimento técnico. Eles não apenas voavam, eles operavam suas máquinas com uma eficiência calculada, maximizando cada disparo e cada manobra. Assim, enquanto a imagem do piloto de combate era frequentemente associada à bravura e à audácia, a verdade é que uma parte significativa do sucesso aéreo americano no Pacífico foi construída sobre os alicerces da experiência prática e do raciocínio técnico.
Os pilotos das oficinas e fazendas trouxeram para a guerra uma compreensão visceral da engenharia e da mecânica, transformando suas aeronaves em extensões de suas próprias mentes práticas. Essa fusão de instinto técnico e disciplina militar provaria ser um fator decisivo, permitindo-lhes não apenas sobreviver, mas dominar os céus em um dos conflitos mais brutais da história. A ascensão de pilotos como o fabricante de bombas d'água no Pacífico revelava um paradoxo fundamental na formação dos aviadores americanos daquela época. De um lado, muitos desses homens chegavam ao teatro de guerra com o que poderia ser caracterizado como experiência zero em combate aéreo formal. Eles eram recém-saídos de programas de treinamento que, embora rigorosos e abrangentes, não podiam replicar a realidade brutal e imprevisível de um dogfight contra um adversário experiente e letal. A transição da teoria para a prática, do voo de treinamento para o combate real, era abrupta e implacável. A falta de experiência em combate significava que eles nunca haviam enfrentado um inimigo real no ar. Nunca haviam sentido a adrenalina de ser perseguido por um caça-zero, a pressão de manobrar sob fogo antiaéreo ou a complexidade de coordenar ataques em formações dinâmicas de alta velocidade. Não tinham o conhecimento tácito que só se adquire através de múltiplos engajamentos. A capacidade de prever os movimentos do inimigo, de reconhecer padrões de ataque e defesa, ou de reagir instantaneamente a ameaças imprevistas. Muitos dos pilotos japoneses, em contraste, já possuíam anos de experiência de combate, alguns desde a Guerra Sino-Japonesa, o que lhes conferia uma vantagem psicológica e tática considerável nos primeiros estágios da guerra no Pacífico. Para os americanos, cada missão inicial era uma imersão forçada em um ambiente onde a curva de aprendizado era medida em segundos e os erros podiam ser fatais. A teoria era uma coisa. A prática sob o estresse extremo da batalha era outra completamente diferente. No entanto, essa aparente desvantagem era frequentemente contrabalançada por uma qualidade menos óbvia, mas igualmente poderosa. Um instinto técnico máximo. Esse instinto não era inato no sentido de talento para o voo de combate, mas sim uma aptidão desenvolvida e aprimorada ao longo de anos de trabalho prático antes da guerra. Para os homens que vinham das oficinas e fazendas, a mecânica e a engenharia não eram conceitos abstratos, mas a base de seu cotidiano. Eles haviam passado suas vidas desmontando, reparando, calibrando e otimizando máquinas de todos os tipos. Um fazendeiro, por exemplo, não apenas operava seu trator, ele entendia o funcionamento do motor a diesel, sabia ajustar o carburador para otimizar o consumo de combustível e podia diagnosticar um problema elétrico apenas pelo som. Ele era um solucionador de problemas por necessidade, acostumado a fazer reparos com recursos limitados em locais remotos. Da mesma forma, um trabalhador de fábrica, acostumado a operar e manter máquinas complexas em uma linha de produção, desenvolvia uma precisão e uma atenção aos detalhes que eram transferíveis. Ele compreendia a importância da tolerância, da calibração e da interconexão dos sistemas. Um mecânico, por sua vez, tinha uma familiaridade íntima com a hidráulica, pneumática e os sistemas de ignição, compreendendo como cada parte contribuía para o todo e como um pequeno mau funcionamento em um componente podia afetar o desempenho geral. Essa vivência prática cultivou uma profunda empatia mecânica. Esses pilotos não apenas voavam seus aviões, eles os sentiam. Eram capazes de perceber as nuances do desempenho do motor, as vibrações incomuns, as respostas sutis dos controles, interpretando esses sinais como um médico interpretaria os sintomas de um paciente.
Essa capacidade de monitorar e compreender o estado da aeronave em tempo real era inestimável em combate, permitindo-lhes identificar problemas antes que se tornassem catastróficos ou de improvisar soluções para falhas inesperadas sob pressão. Complementando esse instinto técnico estava a disciplina de formação militar. Os programas de treinamento das Forças Armadas Americanas, embora não pudessem simular o combate real, eram extremamente rigorosos e eficazes em incutir os fundamentos da aviação militar. Eles ensinavam as manobras básicas e avançadas de voo, a navegação, as técnicas de tiro aéreo e as táticas de combate em formação. Os pilotos eram treinados para seguir procedimentos padronizados, para manter a disciplina em voo e para operar como parte de uma equipe coesa. Essa formação transformava a intuição técnica bruta em uma capacidade militar organizada e replicável. A disciplina imposta pelo treinamento militar fornecia a estrutura dentro da qual o instinto técnico podia operar com máxima eficácia. Um piloto podia ter um entendimento profundo de seu motor, mas sem a disciplina para manter a formação ou seguir as ordens, seu conhecimento seria inútil em um combate coordenado. Da mesma forma, a disciplina sem o instinto técnico poderia levar a uma dependência excessiva de manuais em situações que exigiam improvisação rápida. A combinação desses elementos, a falta de experiência de combate formal, o instinto técnico aguçado pelas vidas pré-guerra e a rigorosa disciplina militar, criou um tipo particular de aviador. Eles eram homens que podiam aprender rapidamente as complexidades do combate aéreo, porque já possuíam um domínio intrínseco das máquinas que pilotavam. A disciplina lhes dava as ferramentas para lutar. O instinto técnico lhes dava a capacidade de otimizar essas ferramentas e de se adaptar quando as ferramentas falhavam ou as táticas padrão se mostravam insuficientes. Esse paradoxo, onde a experiência zero em combate era compensada por uma profunda compreensão técnica e uma sólida disciplina de formação, permitiu que muitos desses pilotos não apenas sobrevivessem, mas prosperassem no ambiente brutal do Pacífico. Eles se tornaram rapidamente proficientes, transformando suas aeronaves em extensões de suas próprias mentes práticas e engenhosas, superando as desvantagens iniciais através de uma combinação única de habilidades adquiridas em ambientes improváveis. Apesar da aparente inexperiência em combate aéreo formal, a fusão do instinto técnico apurado e da disciplina militar rigorosa culminou em uma das mais espetaculares demonstrações de perícia no ar da Segunda Guerra Mundial. A primeira missão de combate do piloto, apelidado de fabricante de bombas d'água, transformou-se em um marco histórico. Em um dia crucial de 1942, em algum ponto sobre as águas azuis e mortais do Pacífico, ele foi lançado ao combate real, pilotando seu caça americano contra as forças aéreas imperiais japonesas. A missão, como muitas outras naquele período, visava interceptar uma formação inimiga que se aproximava de uma base aliada ou de um comboio naval vital, defendendo posições estratégicas e tentando romper a superioridade aérea inicial japonesa. O encontro foi rápido e brutal. Uma formação de caças japoneses, provavelmente Mitsubishi A6M0s, aeronaves temidas por sua manobrabilidade excepcional e pilotadas por veteranos de combate, surgiu no horizonte. O piloto, em sua aeronave, engajou-se imediatamente no confronto. Não houve tempo para hesitação, nem para uma curva de aprendizado gradual. A situação exigia reação imediata, decisões em frações de segundo e a aplicação de todas as habilidades adquiridas. É neste cenário de alta pressão que sua formação pré-guerra e o raciocínio de engenheiro se mostraram decisivos. Ele abordou o combate não apenas com a bravura esperada de um aviador militar, mas com a mentalidade de um operador de máquina que busca a máxima eficiência e precisão.
Cada manobra não era um ato impulsivo, mas uma aplicação calculada da aerodinâmica e da balística. A frase "alavanca firme, miras alinhadas, traçantes curtos, sem desperdício" descreve com exatidão a sua metodologia de combate. A expressão "alavanca firme" denota o controle preciso e a ausência de movimentos bruscos ou desnecessários. Em um combate aéreo de alta velocidade, a suavidade e a exatidão no controle são cruciais para manter a energia da aeronave, conservar a velocidade e posicionar-se para o tiro. Um piloto que compreende profundamente a dinâmica de voo de sua máquina evita manobras que desperdiçam energia ou altitude, preservando-as para o momento decisivo do ataque ou da evasão. Este controle refinado permitia-lhe manter a aeronave estável mesmo sob o estresse extremo do combate, otimizando cada curva e cada subida. Miras alinhadas indicam uma calibração impecável e uma compreensão profunda da balística das armas de sua aeronave. Não se tratava apenas de apontar e atirar indiscriminadamente. Era sobre entender a deflexão necessária para atingir um alvo em movimento, a velocidade do projétil, a distância e a trajetória do avião inimigo. Sua experiência em calibração e ajuste de equipamentos na vida civil se traduzia em uma capacidade superior de prever onde o inimigo estaria no momento em que os projéteis chegassem ao seu destino. Isso resultava em disparos significativamente mais precisos e um menor desperdício de munição, um recurso vital em combate onde cada cartucho contava. Traçantes curtos, sem desperdício, é a manifestação direta dessa precisão e economia. Muitos pilotos, sob a adrenalina do combate, tendiam a disparar rajadas longas e contínuas, esperando saturar a área do alvo com projéteis. No entanto, o fabricante de bombas d'água empregava rajadas curtas e controladas, cada uma delas calculada para maximizar a probabilidade de impacto letal. Essa abordagem não apenas conservava a munição, permitindo-lhe engajar mais alvos ou prolongar o combate, mas também indicava uma confiança notável em sua própria precisão. Ele não precisava de uma chuva de balas para ser eficaz. Ele confiava em disparos cirúrgicos. Em um período de apenas 15 minutos, uma série de eventos se desenrolou com uma velocidade e eficácia impressionantes. Um após o outro, os caças japoneses foram abatidos. O primeiro, talvez pego de surpresa por uma manobra inesperada ou por um disparo de precisão que atingiu um ponto vital. O segundo, o terceiro e assim sucessivamente, cada um caindo vítima de uma combinação de posicionamento tático superior, controle de voo exato e tiros devastadores que exploravam as vulnerabilidades das aeronaves inimigas. Ao final desses 15 minutos intensos, o fabricante de bombas d'água havia confirmado o abate de 7 aeronaves inimigas. Este feito, 7 abatimentos em uma única missão de estreia, é uma série rara na história aérea militar. Mesmo entre os ases mais famosos da Segunda Guerra Mundial, que acumulavam dezenas de vitórias ao longo de suas carreiras, era incomum alcançar tal número em um único engajamento, especialmente na primeira vez em combate real. Ases como Eric Hartmann, o maior ás da história da aviação, ou Richard Bong, o maior ás americano no Pacífico, construíram suas pontuações ao longo de centenas de missões e muitos meses de combate. Abater 7 aeronaves em um quarto de hora não era apenas uma demonstração de habilidade excepcional, mas de uma eficiência letal que poucos poderiam igualar. A magnitude desse feito não pode ser subestimada. Em um teatro de guerra, onde a superioridade aérea era contestada palmo a palmo e cada vitória era duramente conquistada, a performance do fabricante de bombas d'água ressoou com um impacto imediato. Sua capacidade de transformar a inexperiência de combate em uma vantagem, aplicando uma mentalidade técnica e pragmática à arte da guerra aérea, estabeleceu um novo padrão.
Ele não apenas sobreviveu, ele dominou, redefinindo o que era possível para um piloto em seu batismo de fogo e demonstrando o poder da precisão calculada em meio ao caos do combate aéreo. O apelido fabricante de bombas d'água pode, à primeira vista, parecer uma designação peculiar para um as da aviação. No entanto, ele encerrava o segredo da notável eficácia do piloto no combate aéreo. Antes da guerra, a vida civil de muitos pilotos americanos era profundamente enraizada em profissões que exigiam um entendimento prático e detalhado de máquinas e sistemas. Para o nosso protagonista, ser um fabricante de bombas d'água não significava apenas montar equipamentos. Implicava em um domínio abrangente de princípios mecânicos e hidráulicos que seriam cruciais em um cenário de combate. Uma bomba d'água, especialmente na primeira metade do século XX, era um dispositivo vital para fazendas, pequenas indústrias e comunidades rurais. Sua fabricação e manutenção exigiam habilidades que iam muito além da mera montagem de peças. Um fabricante precisava compreender a dinâmica dos fluidos, a relação entre pressão e vazão, a eficiência de diferentes tipos de rotores e impelidores e a integridade de selos e válvulas para evitar vazamentos e garantir a operação contínua. Ele trabalhava com motores, fossem eles elétricos ou a combustão interna, entendendo seus ciclos de funcionamento, sistemas de ignição e fornecimento de combustível. A calibração era um aspecto crucial de seu trabalho, garantindo que as bombas operassem com a máxima eficiência e entregassem a vazão e a pressão especificadas, o que exigia o uso preciso de ferramentas e uma atenção meticulosa às tolerâncias e ajustes finos. Essas habilidades, aparentemente distantes do cockpit de um caça militar, traduziam-se diretamente em vantagens críticas no ambiente de combate aéreo. A precisão exigida na fabricação e calibração de bombas d'água se manifestava na capacidade do piloto de alinhar suas miras com exatidão mortal e de controlar sua aeronave com movimentos mínimos e eficazes. O entendimento dos motores e sistemas hidráulicos de uma bomba d'água era diretamente aplicável aos motores, a pistão de alta potência e aos complexos sistemas hidráulicos que operavam o trem de pouso, os flaps e os controles de voo de um caça. Ele não apenas operava o avião, ele o compreendia em um nível fundamental de engenharia, percebendo as interconexões entre seus diversos componentes. Essa compreensão mecânica aprofundada permitia ao piloto uma capacidade superior de diagnóstico. Em um ambiente onde o equipamento era constantemente levado ao limite e as falhas eram comuns devido ao estresse do combate e às condições operacionais adversas, a habilidade de identificar a origem de um problema, seja um motor engasgando, um sistema hidráulico respondendo de forma errática ou um armamento emperrando, era uma vantagem inestimável. Ele não esperava que a equipe de solo resolvesse tudo. Ele tinha a capacidade de analisar a situação e, em muitos casos, de tomar medidas corretivas imediatas. A curiosidade extra sobre o fabricante de bombas d'água revela a extensão dessa capacidade, a habilidade de calibrar e consertar a própria aeronave em voo. Esta era uma manifestação direta e dramática de seu raciocínio de engenheiro, transformando o que para a maioria dos pilotos seria uma emergência fatal em um desafio solucionável. Enquanto a maioria dos aviadores era treinada para voar e lutar, dependendo dos manuais de emergência e, em última instância, da equipe de solo para reparos, este piloto possuía um conhecimento prático que lhe permitia ir além das soluções padrão. Considere um cenário comum de combate. O motor começa a falhar. Para um piloto sem conhecimento mecânico profundo, isso poderia significar uma retirada imediata, ou pior, um pouso forçado ou a necessidade de ejetar.
Mas para o fabricante de bombas d'água, um motor engasgando poderia ser diagnosticado como um problema de mistura de combustível, uma falha na ignição de uma vela ou um problema de pressão de óleo. Ele poderia tentar ajustar a mistura ou a hélice, ou até mesmo realizar um procedimento de emergência com uma compreensão mais profunda do que estava fazendo, muitas vezes com base no som e na vibração da aeronave. Se um sistema hidráulico fosse danificado por fogo inimigo, ele poderia entender a extensão do vazamento e se era possível operar manualmente os controles restantes ou compensar a perda de um flap ou de um trem de pouso. A habilidade de desobstruir uma metralhadora emperrada ou de reativar um sistema elétrico vital em pleno combate era outra manifestação dessa mentalidade. Enquanto outros poderiam simplesmente desistir de uma arma com defeito, ele poderia ter o conhecimento para realizar um procedimento de limpeza ou realinhamento em voo, restaurando a capacidade de ataque de sua aeronave. Essa capacidade de improvisar reparos e ajustes sob fogo era rara entre os pilotos. Ela não apenas salvava aeronaves valiosas de serem perdidas, mas mais crucialmente salvava a vida do próprio piloto e, em muitos casos, permitia que ele continuasse a missão ou retornasse à base com segurança, contribuindo para a manutenção da capacidade de combate da esquadrilha. Essa proficiência em manter e reparar equipamentos em condições adversas era uma extensão lógica de sua vida pré-guerra. Ele estava acostumado a fazer as coisas funcionarem, mesmo com recursos limitados. Em uma fazenda ou oficina, você não podia simplesmente esperar por uma nova peça ou por um técnico especializado. Você consertava o que tinha, usando o que estava disponível. Essa mentalidade de dar um jeito e de otimizar o que estava disponível foi transferida diretamente para o cockpit. Portanto, o apelido fabricante de bombas d'água não era uma anomalia. Era uma descrição precisa da fonte de sua vantagem. Ele não era apenas um piloto que voava. Ele era um engenheiro que pilotava, um mecânico que lutava. Sua compreensão íntima das máquinas, aliada à disciplina militar, transformou seu avião em uma extensão de sua própria mente prática e engenhosa. Essa fusão de conhecimento técnico e coragem em combate foi um fator decisivo, permitindo-lhe não apenas sobreviver, mas dominar em um ambiente onde a falha mecânica era tão perigosa quanto o inimigo. O segredo de sua proeza não estava em um talento inato para o voo de combate, mas na aplicação de uma mentalidade de engenharia prática a cada aspecto da guerra aérea. A performance extraordinária de pilotos como o fabricante de bombas d'água teve um impacto imediato e profundo no teatro de operações do Pacífico. Em um conflito caracterizado por reveses iniciais e uma curva de aprendizado brutal, feitos como abater 7 aeronaves inimigas em 15 minutos serviam como um poderoso catalisador para elevar o moral das forças aliadas. Para os soldados em terra e os marinheiros nos navios, que frequentemente enfrentavam um inimigo implacável e bem entrincheirado, a notícia de vitórias aéreas decisivas representava mais do que uma estatística. Era uma prova tangível de que a superioridade aérea podia ser alcançada e mantida. Ver os caças americanos dominando os céus sobre as ilhas contestadas e os comboios navais, protegendo as operações anfíbias e interceptando ataques inimigos, infundia uma sensação de esperança e confiança. Isso reforçava a crença de que os esforços em terra e no mar não eram em vão, e que o avanço japonês poderia ser contido e revertido. Entre os próprios pilotos, tais feitos eram igualmente transformadores. Em um ambiente onde a taxa de perdas era alta e a pressão psicológica era imensa, a demonstração de que um piloto, especialmente um com um histórico civil tão incomum, podia alcançar tamanho sucesso, servia como uma inspiração vital. Isso desmistificava a ideia
de que apenas um tipo específico de aviador, com anos de experiência ou um talento natural para o combate, poderia se tornar um ás. Em vez disso, mostrava que a aplicação de inteligência prática, disciplina e um entendimento profundo da máquina podia levar a resultados extraordinários. A história do fabricante de bombas d'água se espalhou rapidamente pelas bases aéreas e porta-aviões, seja por meio de relatórios oficiais, boca a boca ou artigos em jornais militares. Isso não apenas aumentava o orgulho da unidade, mas também incentivava outros pilotos a buscar abordagens mais eficientes e a confiar em suas próprias habilidades, independentemente de sua experiência prévia. A crença na capacidade de seus próprios camaradas e na eficácia de suas aeronaves foi reforçada, contribuindo para uma mentalidade mais agressiva e confiante no ar. Além do campo de batalha, o impacto moral estendeu-se à frente doméstica. As notícias de heróis de guerra e suas façanhas eram avidamente consumidas pelo público americano, que buscava sinais de progresso e vitória. A história de um homem comum, vindo de uma profissão mundana, que se transformava em um ás da aviação, ressoava profundamente com o espírito de resiliência e engenhosidade americana. Tais narrativas eram utilizadas pela propaganda de guerra para reforçar o apoio ao esforço de guerra, justificar os sacrifícios exigidos e solidificar a imagem de uma nação capaz de superar qualquer adversidade através do trabalho árduo e da inteligência prática. Isso ajudava a manter a coesão social e a motivação para a produção industrial que sustentava o conflito. A experiência e o sucesso de pilotos com uma mentalidade de engenheiro, como fabricante de bombas d'água, não se limitaram a elevar o moral. Eles também impulsionaram uma adaptação tática acelerada nas forças aéreas americanas no Pacífico. O alto comando e os líderes de esquadrão estavam constantemente buscando maneiras de aprimorar o desempenho em combate e reduzir as perdas contra um inimigo inicialmente superior. As lições aprendidas com esses pilotos pragmáticos e tecnicamente proficientes foram rapidamente incorporadas ao treinamento e às táticas operacionais. Uma das principais contribuições foi a ênfase renovada na compreensão e no gerenciamento da energia da aeronave. Pilotos com raciocínio de engenheiro tendiam a voar de forma mais eficiente, usando manobras que conservavam velocidade e altitude, em vez de desperdiçá-las em curvas desnecessárias ou em disparos prolongados. Essa abordagem levou à adoção e refinamento de táticas, como o boom and zoom, onde a velocidade e a altitude eram usadas para atacar rapidamente e escapar, em vez de se engajar em dogfights prolongados e de baixa energia que favoreciam aeronaves mais manobráveis, como o Zero japonês. A observação de pilotos que maximizavam a performance de suas máquinas, entendendo seus limites e capacidades, levou a uma reavaliação das doutrinas de combate aéreo. A precisão no tiro, demonstrada pelo fabricante de bombas d'água, com suas rajadas curtas e sem desperdício, também se tornou um modelo. A instrução passou a enfatizar mais a mira calculada e a economia de munição, em vez de disparos indiscriminados. Isso não apenas aumentava a letalidade de cada engajamento, mas também permitia que os pilotos levassem menos munição, reduzindo o peso da aeronave e melhorando seu desempenho, ou que pudessem engajar um número maior de alvos antes de esgotar seus suprimentos. A análise de combate e os relatórios de missão começaram a destacar a importância de entender a balística das armas e a técnica de deflexão, habilidades que eram intuitivas para aqueles com um background técnico. Além das táticas de voo, a capacidade de diagnóstico e reparo em voo, exemplificada pelo fabricante de bombas d'água, ressaltou a importância da familiaridade mecânica.
Embora nem todos os pilotos pudessem ser técnicos especializados, os programas de treinamento começaram a incluir mais instrução sobre os sistemas da aeronave, incentivando os aviadores a compreenderem como suas máquinas funcionavam e a serem capazes de realizar verificações básicas ou procedimentos de emergência mais avançados. Isso reduziu a dependência exclusiva da equipe de solo para problemas menores e aumentou a taxa de retorno de aeronaves danificadas, preservando recursos valiosos. A mentalidade de otimização e improvisação desses pilotos também influenciou o desenvolvimento de novas abordagens táticas. Eles não estavam presos a doutrinas rígidas, mas eram capazes de adaptar-se rapidamente às condições em constante mudança do combate. Essa flexibilidade tática, combinada com a disciplina de formação, permitiu que as forças aéreas americanas evoluíssem rapidamente, absorvendo as lições de cada engajamento e refinando suas estratégias para explorar as fraquezas do inimigo e maximizar as próprias vantagens tecnológicas e de treinamento. A valorização do raciocínio de engenheiro no cockpit significou que a inovação não vinha apenas dos teóricos de guerra, mas da experiência prática e engenhosa dos próprios pilotos. Em resumo, a performance excepcional de pilotos como o fabricante de bombas d'água não foi um evento isolado de heroísmo individual. Suas ações tiveram um efeito cascata, reforçando o moral em todos os níveis das Forças Armadas e acelerando a adoção de táticas mais eficazes e eficientes. A fusão do conhecimento técnico prático com a disciplina militar demonstrou ser uma fórmula poderosa, permitindo que as forças aéreas americanas se adaptassem e, por fim, dominassem o complexo e brutal cenário da guerra aérea no Pacífico. A trajetória do fabricante de bombas d'água e de muitos de seus companheiros de voo no Teatro do Pacífico não representou um mero acaso de heroísmo individual. Pelo contrário, ela se manifestou como a materialização de um traço cultural e educacional profundamente enraizado na sociedade americana da época. A fusão do raciocínio prático e técnico com a coragem inata e a disciplina exigida pelo campo de batalha. A ascensão desses pilotos, que vinham de oficinas, fazendas e fábricas, revelou que a experiência adquirida em ambientes civis, muitas vezes considerados mundanos, possuía um valor estratégico imenso quando transposta para o cenário de guerra. A América, na primeira metade do século XX, era uma nação em rápida industrialização e com uma forte base agrícola. Essa conjuntura moldou gerações de homens e mulheres a serem solucionadores de problemas por natureza. Trabalhar em uma fazenda significava lidar diariamente com maquinaria complexa, desde tratores a sistemas de irrigação, exigindo um entendimento prático de motores, hidráulica e manutenção. Era comum que um fazendeiro fosse também seu próprio mecânico, capaz de diagnosticar falhas, improvisar reparos e otimizar o desempenho de seus equipamentos com recursos limitados. Da mesma forma, as fábricas com suas linhas de montagem e máquinas de precisão cultivavam uma mentalidade de exatidão, eficiência e atenção aos detalhes. Os trabalhadores eram treinados para entender os processos, identificar gargalos e garantir a qualidade do produto final. Essa cultura de mão na massa, de compreender como as coisas funcionam e de fazê-las funcionar melhor, gerou uma população com um raciocínio de engenheiro intrínseco. Não se tratava de diplomas universitários em engenharia para a maioria, mas de uma aptidão prática para a mecânica, a física e a resolução de problemas que se tornara parte do DNA nacional. Quando a guerra exigiu milhares de pilotos, esses jovens, com sua bagagem de conhecimento prático, foram recrutados e treinados. Eles trouxeram para o cockpit não apenas a vontade de lutar, mas uma profunda familiaridade com a mecânica dos aviões que pilotavam.
A aeronave, para eles, não era apenas um meio de transporte ou uma plataforma de armas, mas uma máquina complexa cujos sistemas eles podiam compreender e manipular. Essa compreensão permitiu-lhes extrair o máximo de desempenho de seus caças, gerenciar recursos como combustível e munição com precisão, e, crucialmente, diagnosticar e mitigar falhas em pleno voo. A disciplina militar, rigorosa e padronizada, forneceu a estrutura e as táticas de combate. O raciocínio técnico preencheu as lacunas, permitindo a adaptação, a inovação e a otimização em situações que exigiam mais do que o manual poderia oferecer. A fusão dessas duas vertentes, a base técnica civil e o treinamento militar, redefiniu o que significava ser um as da aviação. Não era apenas a agressividade ou a audácia que contavam, mas a capacidade de operar a máquina com inteligência e eficiência calculadas. A precisão em velocidade tornou-se a marca registrada desses pilotos. Eles não apenas voavam rápido, mas realizavam manobras e disparos com uma exatidão cirúrgica, maximizando o impacto de cada ação. A velocidade de seu avanço era combinada com a precisão de suas decisões e a eficácia de seus disparos, resultando em vitórias decisivas e um menor desperdício de recursos. Essa abordagem influenciou a evolução tática das forças aéreas americanas no Pacífico. As lições aprendidas com pilotos que entendiam profundamente suas máquinas levaram a uma maior ênfase no gerenciamento de energia, na economia de munição e na capacidade de adaptação tática. O feedback desses pilotos, com seu olhar técnico aguçado, também contribuiu para o aprimoramento do design e da manutenção das aeronaves, tornando-as mais robustas e eficientes para o combate. A valorização da inteligência prática e da capacidade de improvisação se espalhou, transformando a mentalidade de um exército em guerra. Em última análise, a história desses aviadores, e em particular a do fabricante de bombas d'água, ilustra uma verdade fundamental sobre o conflito moderno. As habilidades e o conhecimento cultivados em tempos de paz podem se tornar os maiores trunfos em tempos de guerra. A capacidade de uma nação de mobilizar não apenas seus recursos materiais, mas também a inteligência prática e a engenhosidade de seu povo é um fator determinante. Quando a indústria ensina a voar, o resultado é precisão em velocidade.